Caçando os caçadores. Leste de Oburns. Flúder não gostou disso. Ele tinha sido paciente com muitas coisas ao longo dos anos, mas estava um pouco velho para uma perseguição alegre como a que Scanna estava envolvida. Foi um período tão estressante que ele mal disse 2 palavras para ela. Em semanas. Finalmente, porém, com o anúncio dela de partir para a ofensiva, ele teve dúvidas. Qual é exatamente o seu plano? Ele perguntou. Você me manteve na reserva esse tempo todo, mas está olhando para mim como se uma segunda cabeça tivesse brotado dos meus ombros por quase 1 hora. O sorriso de Scanna era cruel. Diga-me, Flúder, o que você sabe sobre caça à raposa? Ela perguntou. Pouca coisa. Eu cresci em uma vila, fui para a escola, estudei magia, você sabe onde eu fui parar, tudo o que realmente me importava era magia. Ele disse pacientemente. Eu cresci em uma aldeia, mas a nossa era um pouco diferente. A maioria das aldeias não fica tão perto da mansão de seu senhor, mas por alguma reviravolta na história, a nossa estava quase na sombra dela, eu nunca soube por quê. Não importa, porém, o importante é que nosso senhor gostava particularmente de caçar raposas. Só que não eram raposas que ele caçava, eram pessoas que ele chamava de a raposa. Ele levava camponeses, geralmente bandidos ou alguma outra pessoa que ninguém sentiria falta, mandaria pintá-los, e depois lhes daria uma vantagem na floresta. Depois disso, ele soltaria os cães. Flúder estremeceu. Um jeito ruim de deixar esse mundo. Sim, era. Scanna acenou com a cabeça. Não posso dizer que a maioria deles realmente não merecia isso, alguns deles, bem. Ficar sem bandidos não impediu as caçadas. Ah, qual é a questão, por favor? Ele perguntou. A questão, meu querido lançador de magia, é que o senhor não viveu para ver Jaldabaoth. Um dia ele pegou o criminoso errado, ou talvez apenas a vítima errada. Eu era apenas uma garotinha na época, mas gostava da floresta, e por acaso, me deparei com ele enquanto trabalhava. Ele transformou a floresta em uma arma. Armadilhas com espinhos, pedras caindo, arames de trepadeiras, fossos para cavalos que quebrou as pernas das montarias. Os cães foram primeiro, depois ele começou a atacar o grupo de caça. Depois que ele matou o terceiro, os 3 últimos tentaram dar o fora dali. Ele não os deixou sair. Eu não vi todas as mortes. Quando ele me viu, ele me mandou embora, mas eu vi algumas delas. Foi assim que nosso Senhor morreu. Não em uma grande batalha, não caçando uma fera nobre. Ele morreu com uma adaga de madeira na garganta, nas costas, em suas próprias terras. E o que você quer fazer? Flúder perguntou. Algo parecido. Movemos esses corpos para a floresta, não deve demorar muito. Assim que eles os rastrearem até a borda, eles descobrirão que entramos lá. Então os prendemos no local. Há muitos de nós, somos suficientes para fazer essas armadilhas muito rapidamente, e é aí que você entra. Ela disse. O que você quer que eu faça? Ele perguntou. A primeira etapa será bastante simples. Começaremos usando sua magia para criar algumas lanças afiadas de fogo, e você fará alguns buracos para nós. Perdi mais pessoas do que planejei, mas fizemos muita coisa, e isso tornou o inimigo igualmente arrogante e ansioso para acabar com as coisas. Quando eles estiverem na floresta, estabelecemos trilhas falsas. Os soldados de Astraca são na maioria pessoas da cidade, e seus recrutas camponeses não são daqui, então temos a vantagem de estar em casa. Assim que eles estiverem atrás de nós de verdade, quero que você comece a explodi-los em pequenos grupos, espere até que eles se separem, eu não quero que eles saibam de suas próprias perdas. Apenas fique seguro em algum lugar, procure uma flecha no céu, então mire naquele local com os feitiços mais fortes que puder, nós prenderemos quem pudermos, você destruirá o resto. Ela disse selvagemente. Tudo bem. Parece uma ideia boa o suficiente, e depois? Ele perguntou. Depois voltamos para Prarte. Fizemos tudo o que podíamos nesta região, quem não foi embora está morto ou está do seu lado. Ela disse com um olhar arrependido. Então ela se concentrou no antigo lançador de magia. A propósito, eu não disse isso antes, mas... Obrigada por ter vindo, os lançadores de magia deles são simplesmente muitos se não tivermos algum apoio sério. Se isso me levar mais longe no caminho da magia, eu passearia pelo jardim de Jaldabaoth. Ele disse com firmeza. Nas horas seguintes, enquanto eles pegavam os corpos,
e os levavam para a floresta. Skana passou seu tempo explicando vários métodos de armadilha para os lutadores que ainda lhe restavam, e rostos famintos por vingança encontraram os seus. Ela preparou os corpos, e então seus soldados foram para a floresta com apenas a pretensão de um esforço para cobrir seus rastros. Fluder se afastou um pouco da floresta, até a borda, e se escondeu na beira de uma colina. Demorou algum tempo até que os soldados em perseguição encontrassem a trilha, encontrassem os mortos, encontrassem a evidência do movimento na floresta. Mesmo de onde estava, ele quase podia ouvir os pensamentos do comandante sobre como era hora de acabar com Skana e seu bando para sempre. Eles se espalharam e entraram. Fluder não era um militar, mas de onde ele estava, parecia que eles estavam muito dispersos, considerando quem estavam enfrentando. Ele mal ouviu o primeiro grito. Skana estava em êxtase. Ela primeiro tirou sangue com sua flecha, e depois saiu correndo enquanto um grupo de uma dúzia de soldados a perseguia. Apanha-me se puderem. Ela riu deles enquanto eles a perseguiam. Seu cabelo ruivo voava atrás dela, a armadura leve, mas poderosa, dada à elite de Neia, provou ser consideravelmente melhor do que a usada pela infantaria de Astraca. Foi fácil ficar à frente, mas ela os manteve perseguindo-a. Ela se viraria, e dispararia outra flecha, derrubaria outro homem, e incitaria os outros enquanto os conduzia cada vez mais para longe. Ela só teve que derrubar 3 deles antes que um caísse na primeira armadilha. Seu pé entrou em um pequeno buraco com espinhos onde os espinhos haviam sido revestidos com fezes humanas antes de serem cravados no chão. Atravessou sua bota barata, e penetrou em sua carne. Ele não pisaria com aquele pé tão cedo. Ele teria sorte se não estivesse doente ou morto antes do amanhecer. O próximo soldado morreu quando tropeçou em uma corda de videira, e puxou uma cobra amarrada a ela, diretamente em seu caminho. Ela o mordeu na perna, e embora a cobra tenha morrido quando ele cortou a cabeça com a espada, o veneno acabou com ele em minutos. Pelos gritos na floresta, coisas semelhantes aconteciam por toda parte. Os líderes sempre foram um alvo prioritário para seus arqueiros. Os soldados da Justiça Negra, especialmente as elites, foram treinados para pensar e responder dinamicamente às situações em mudança, e embora ela tivesse apenas algumas elites, a sua vontade de se adaptar e ser criativa estava agora completamente enraizada na cultura marcial de cada unidade, e os camponeses inteligentes poderiam ganhar status apresentando novas ideias. Porém, os soldados de Astraca eram um aparato militar mais tradicional, cumprem ordens ou são punidos, e não são pagos para pensar. Privados de líderes, os pequenos grupos muitas vezes ficavam sem saber o que fazer. Para piorar as coisas, seus arqueiros eram alguns dos melhores do mundo conhecido. Fluder viu a primeira flecha subir acima das árvores. Ele usou um feitiço Fly, e voou em direção à sua posição. Quando voltou para baixo, mirou no local onde pousaria, e lançou uma bola de fogo. Ele não conseguia ver o que precisava acertar, mas sabia onde precisava acertar. Provavelmente havia magos lá, mas eles ainda representavam um problema para os lutadores. Ele ouviu gritos. Ele não se importou. Ele se mudou para uma posição segura, e esperou novamente. 10 minutos depois, ele repetiu o exercício. Mantê-lo como um bem escondido parecia ter sido a escolha certa. Contra uma companhia de magos, ainda menos poderosos que ele, bem, uma bola de fogo era uma bola de fogo. A inteligência daquela jovem começou a atingi-lo quando ele percebeu quantos soldados eles usaram para tentar derrubá-la. Todos os seus ataques ousados, todas as suas mortes, sua aparência distinta, e seu nome sendo bem conhecido, alavancaram cada vez mais poder para o leste para tentar detê-la, e tudo que era usado contra ela, não estava sendo usado contra Prarte. Ela empatou milhares com um punhado relativo, e guardou uma surpresa. Ele mesmo, pronto para dizimá-los. A guerra é sua própria magia, suponho. Ele disse com um grau de respeito relutante pela perspicácia marcial da vice-comandante. Ele ouviu uma risada em algum lugar lá embaixo, feminina, provavelmente era dela. Fluder não se importava em tirar vidas, era apenas algo que precisava ser feito para aprimorar seu conhecimento de magia. Mas ela teve prazer em suas vitórias. Outra flecha subiu. De volta ao assunto. Ele falou para si próprio. Quando os magos se cansaram, e começaram a tentar se salvar, já era tarde demais para a maioria deles.
Eles perderam grande parte de sua liderança, e a disposição de obedecer às suas ordens os deixou em um número muito pequeno para ter importância para o muito mais poderoso Fluder Paradine. Quando um deles desistiu, e fugiu, Fluder o condenou à morte. Eram muitos, mas um ou dois de cada vez era como jantar, basta terminar uma mordida de cada vez. Os soldados menos espertos não perceberam como haviam sido superados taticamente, e com sua liderança reduzida, a situação foi ficando cada vez pior, e a situação foi de um combate organizado para apenas se debater na floresta até serem emboscados e derrubados. Já era quase noite quando um punhado de soldados de Astraca saiu cambaleando da floresta, tendo jogado fora seus escudos, e descartado a maior parte de suas armaduras para fugir mais rapidamente. Fluder desceu ao chão, e saiu da floresta para esperar seu retorno. Scanna ficou muito, muito feliz. Ela estava cansada, estava dolorida, mas estava feliz. Principalmente quando ela saiu da floresta, e viu os soldados fugindo. Eles abandonaram a maior parte de suas armaduras para fugir mais rapidamente. Alguns de seu povo estavam com ela, saindo da floresta como deuses da morte, eles observaram o punhado partir. Alguém os viu se render? Scanna perguntou, olhando para a esquerda e para a direita. Vice-comandante, eles estão fugindo. Um de seus soldados disse. Eu posso ver isso. Scanna disse. Eu perguntei se você viu algum deles se render. Agora eles se renderam ou não? Sua voz estava fria como a morte. Não, ele disse suavemente. Faça isso. Ela disse. Senhora. Ele perguntou. Acabe com eles. Ela ordenou, esclarecendo com uma voz que dizia que ela se perguntava se ele havia perdido o juízo. Não, senhora. Ele disse. O que é que foi isso? Ela perguntou com uma voz incrédula. Eles estão fugindo, não há mais luta. Ele disse. Não vejo uma rendição, isso os torna combatentes. Ela o lembrou. Nós vencemos, eles mal conseguem se mover. Quero dizer, olhe para eles estão tropeçando, estão tão cansados, a maioria deles nem tem mais espadas. Ele gritou com ela. Ela rosnou, e se virou para o dissidente, com um golpe da palma da mão jogando contra uma árvore. Ela o agarrou pela garganta, seu olho verde em chamas enquanto ela olhava para o rosto dele. Não perguntei se eles estavam felizes ou cheios de mijo e vinagre. Eles são combatentes, e se não os derrubarmos eles vão acabar em parte. Onde está minha comandante? Um deles pode derrubá-la, ou um de nossos camaradas lá, você quer isso em sua consciência. Mais dois de seus soldados agarraram-na pelos ombros, e puxaram Scanna de cima daquele que ela havia atingido. Senhora, controle-se. Vamos persegui-los, e aceitar sua rendição. Eles estão quebrados, certo? Você conhece as regras. Não somos açougueiros, droga. Ah! Scanna disse, e relaxou. Tudo bem, faça-os prisioneiros, ofereça-lhes uma chance, e apenas uma chance. Mas se eles não aproveitarem, e quero dizer imediatamente, você os derrubará sem falhar. Sua voz era estranha até para ela mesma ao dizer isso. Conforme as instruções, seus homens partiram em uma confusão de combate que aumentou à medida que se aproximavam dos desesperados soldados em fuga. Ela cravou a espada no chão, e bateu com o punho na árvore contra a qual empurrou o soldado dissidente. Ela fumegou, respirando com dificuldade, e pesadamente. As risadas, e a zombaria que ela lançava sobre seus alvos se transformaram em ódio quando ela os viu fugir na direção de Prate. Praticamente falando, ela sabia que eles não estavam pensando em ir para lá, eles estavam apenas fugindo para salvar suas vidas, e escolheram aquela direção porque não era na direção dela. Mas emocionalmente falando, eles estavam indo naquela direção para matar Neia. Ela tocou o lado da cabeça, e respirou fundo várias vezes, forçando-se a se acalmar. Ela pegou a espada, limpou-a de sangue, e colocou-a de volta na bainha. Poucos minutos depois, seus soldados estavam de volta, com homens amarrados, cujas cabeças estavam baixas em sinal de derrota. Sua raiva não havia diminuído, eram 5 homens. Levante suas cabeças ou perca-as. Ela disse friamente. Eles ergueram seus olhares para ela. Seu povo estava certo, não havia mais luta dentro de seus corpos. Eles eram em sua maioria jovens, pálidos, com cabelos loiros ou castanhos, provavelmente da mesma área, dadas as suas características semelhantes. Apenas um deles tinha cabelo preto escuro, e pele bronzeada.
Vocês sabem quem eu sou? Ela perguntou. Um deles assentiu em silêncio. Scanna. Ele disse em voz baixa. Serei franca. Ordenei aos meus soldados que matassem vocês. Eles meio que me dissuadiram. Ela disse, então olhou para aquele que ela havia atingido. Desculpe por isso antes, eu perdi a disciplina por um momento. Ele assentiu. Está bem. Ele disse com um sorriso. Vou contar a história de como sobrevivi a um golpe de Scanna, ousada, para meus futuros netos. Isso realmente a fez rir. Agora, quanto ao que realmente faremos com vocês. Eu ainda prefiro colocar todos vocês no chão. Ela disse. Vocês são traidores da rainha Calca, fazem parte da força que tem massacrado nosso povo, e para ser sincera, não gostei muito de ser caçada, por isso estou zangada com vocês no momento. Ela disse enquanto sua voz assumia um tom mais uniforme que era de alguma forma pior do que quando ela parecia com raiva. Eles estavam tremendo. Mas, como eu disse, eles me convenceram a não matar vocês. Vocês são prisioneiros, mas não temos mais meios para levar prisioneiros conosco. Estou proibida de mutilar prisioneiros de guerra, ou executá-los, de acordo com os acordos dracônicos. Então, vocês são um incômodo profundo. Ela disse de uma forma simples, irracional. Que merda! Um dos cativos ofereceu sua simpatia. Scanna esfregou a testa. Eu tenho uma opção, e vou deixar para você aceitar ou rejeitar. Poucos prisioneiros conseguem fazer acordos, mas estou sem ideias. Eles ficaram quietos para ouvi-la. Ela sacou a espada, eles estremeceram. Fruder, tendo visto tudo isso acontecer, decidiu se aproximar. Ela ouviu quando ele se aproximou. Bom, pensei que teria que mandar alguém buscar você. Scanna disse com alívio. O que você precisa? Ele perguntou. Ela olhou de volta para os prisioneiros. Este é o acordo, meu amigável usuário de magia que aquece esta espada o suficiente para queimar carne, então eu marco cada um de vocês em algum lugar visível. Voltem para suas vidas, e não empunhem a espada contra nós novamente, e vocês viverão seus dias em paz. Vá para um templo da justiça negra quando tudo isso acabar, e eles removerão a marca para vocês. Mas se você empunhar a espada contra nós, e for pego novamente, na próxima vez será a sua cabeça. O que você me diz? Ela perguntou. Os 5 homens se entreolharam. Apenas uma marca? Um deles perguntou. Só uma, e não muito grande, só o suficiente para não ser escondida. Também vou te dar um curativo, e uma pomada para embrulhar depois para que cicatrize rápido, e não doa por muito tempo. O que acham? Ela perguntou. Poucos minutos depois, eles estavam de joelhos quando uma lâmina em brasa fez uma linha longa e fina nas costas de suas mãos esquerdas. Eles tinham paus na boca para morder, e embora tremessem quando a queimação acontecia, e gritassem em suas piadas improvisadas, cada ferimento era rapidamente tapado e embrulhado com um pano limpo. Está feito, os desamarrem. Ela disse. Tire sua armadura. Então dê-o fora daqui, e nunca mais me deixe ver você de novo, porque se eu fizer isso. Ela cortou a frase, e ergueu a espada, a ponta a centímetros de distância deles, e ainda queimando quente. Eles assentiram. Corram! Ela gritou com eles com fúria, e eles correram para muito, muito longe, para nunca mais voltar. Ela esperou até que a espada esfriasse novamente, e então a colocou de volta na bainha. Ela pegou a buzina que estava pendurada ao seu lado, e tocou-a 3 vezes. Demorou um pouco para que seus soldados saíssem da floresta, mas assim que começaram a fazê-lo, ela contou seus números. As perdas foram muito leves, e a vitória completa. E agora, senhora? O mesmo soldado de antes perguntou hesitante. Agora voltamos à parte. Há uma pergunta para a qual gostaria de obter resposta, e haverá vários exércitos para esmagar. Ela disse ansiosamente. E obrigada. Você me impediu de cometer o tipo de atrocidade que a teocracia e as Traca praticam alegremente. Ela disse a ele, e quando o último de suas forças estava pronto, eles começaram a se mover para o oeste novamente.